Olá pessoal, estamos aqui novamente para estar falando do nosso webinar que foi um sucesso. Nós tivemos várias perguntas, várias dúvidas sobre o uso do pfSense. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir junto conosco e mandar a sua pergunta e as perguntas que já foram respondidas, eu fiz um apanhado de todas essas perguntas baseado em alguns tópicos, em algumas categorias no caso. E vamos tentar respondê-las e saná-las todas essas dúvidas que vocês possuem sobre o uso do pfSense. Então vamos lá. Nós tivemos algumas perguntas sobre Layer Set, filtro de pacotes, Então o Emerson Ramos, o Murilo Castro, o Julival Santos e o Matrix mandaram algumas perguntas querendo saber se o pfSense trabalha com o filtro Layer Set. Outros também quiseram saber sobre o IDS. O pfSense, por nativo, ele não tem controle por camada Layer Set, mas tem o pacote do Snort dentro dele, chamado OpenID, que faz essa filtragem a nível de camada, que seria a camada 7, ou Layer Set. Através dela você consegue filtrar todas as aplicações, como arquivos de streaming, Skype, WhatsApp, YouTube. Porém, ele não é personalizável ainda. A comunidade vem desempenhando e desenvolvendo algumas aplicações extraoficiais para poder estar utilizando na sua personalização. Ou seja, ou você bloqueia todo mundo ou você deixa tudo liberado. Então, assim, a princípio, o pfSense ainda não trabalha com a camada Layer 7 por padrão. Bacana? O Rubens Alberto, o Gladson Martins, o Luiz Vitor, o Murilo Castro e o Thales Emanuel, mais o Naldo Souza, eles perguntaram sobre proxy autenticado, sobre proxy transparente, o uso de SSL, também falaram sobre o pacote do E2 Guardian e algumas comparações entre o Squid e o E2 Guardian, que eu vou estar explicando mais ou menos para vocês. Primeiro ponto, pegando o último gancho, o proxy do pfSense ele trabalha com o Squid. No webinar, eu coloquei para vocês que a gente trabalha em nossas plataformas de administração com o Squid Guard. Então, o pacote semelhante ao Squid Guard seria o E2 Guardian, Ele é um pacote não oficial do pfSense. Então, todas as implantações que nós fazemos na TwoCon, nós optamos em trabalhar com os pacotes oficiais, até mesmo pela questão da escalabilidade que o pfSense possui, no tempo de backup e restore que a gente vai estar levantando em caso de algum disaster recovery. Não que ele não seja bom, eu já fiz a instalação do E2 Guardian, já fiz alguns testes, trabalha bem e faz a mesma coisa que o Squid Guard faz, categoriza as funções e fazem os bloqueios. Sobre a questão de proxy transparente, O proxy transparente ele tem um problema sobre o uso do filtro do HTTPS na porta 443. O pfSense ele consegue trabalhar com proxy transparente sem problemas, porém ele não consegue fazer esse filtro. E para você ter a usabilidade dele para fazer o uso de bloqueios e liberações a nível de HTTPS, você precisa ter o certificado, não tem como ainda trabalhar sem o certificado SSL em cada estação. Então é por isso que no webinar, eu fiz esse adendo falando sobre o proxy autenticado, porque ele já vai estar trabalhando tanto quanto o HTTP e o HTTPS, vai estar auxiliando junto com o Firewall na questão de você bloquear os usuários que queiram estar tentando burlar o seu proxy, desmarcando o proxy ou até mesmo com outras ferramentas. O proxy autenticado dentro do pfSense ele vai conseguir trabalhar bem eficaz na questão de bloqueio e liberações. E fechando sobre o proxy, tem uma pergunta falando sobre o ransomware, O ransomware, na verdade, ele é um vírus, O que o pfSense pode estar ajudando contra o ataque do ransomware? O primeiro ponto são as boas práticas, Você tendo já um firewall configurado com o pfSense, você vai estar aplicando algumas regras para trazer segurança para a sua rede local. Então você vai fechar todas as entradas externas, vai trabalhar com o VPN. Nas suas estações você precisa ter o sistema operacional mais atualizado. É necessário e extremamente fundamental que tenha um antivírus. Então o pfSense ele vai ser um conjunto a mais de segurança para proteger sua rede local. Nós temos uma pergunta do Fabrício Almeida, do Roger
e do Wesley Matias. Eles perguntaram sobre o uso do failover, se tem, além do failover, se tem balanceamento, e também perguntaram sobre agendamento de regras de NAT, e perguntaram sobre segmentações de faixas, né? Se a gente pode trabalhar com mais de uma faixa de rede dentro do pfSense. No slide que eu falei sobre o Multi-One, o pfSense centraliza todos os links de internet e através do grupo de gateways você pode criar com o algoritmo que o pfSense possui de failover. Se o link principal ou preferencial ele cair, o secundário vai assumir. Ou se você possui dois links dedicados de internet, você pode trabalhar com um balanceamento. O algoritmo de inteligência que o pfSense possui, ele consegue identificar se você tiver a melhor latência do link, ele vai ser o preferencial. Se ele estiver com menor indícios de percas de pacotes, ele vai ser o preferencial. Então ele já vai estar fazendo esse load balance. Na regra de Firewall e NAT, você pode trabalhar com agendamentos, tanto no NAT quanto no Firewall. Então você pode criar uma regra de vou liberar o protocolo RDP por uma origem específica do horário das 8 às 18. E antes das 8 e pós as 18 horas vão ficar bloqueados esses acessos. Consegue trabalhar sem problemas nenhum. E sobre a questão de segmentar a rede, o pfSense ele trabalha com VLAN, que é hoje o melhor conceito para você segmentar a sua rede local. Só que para você trabalhar com VLANs, você precisa ter alguns requisitos físicos. O que seria isso? Dentro da sua rede, se você já possui o seu cabeamento estruturado, onde você tem um rack que chega todos os seus cabos para ele centralizar a sua comunicação, o seu switch precisa ser gerenciável. A partir do seu switch gerenciável, você vai determinar qual portas a cada cabo de cada departamento, por exemplo, vai estar conectado, e cada porta dessa vai ter uma tag. Com essa configuração feita, a gente vai para o pfSense e configura uma interface para ser uma VLAN, aonde a gente vai fazer a referência a essa tag. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com VLAN, segmentando as redes. A gente pode bloquear uma rede para outra. A gente pode especificar se somente se uma VLAN ela pode conectar somente um servidor que está dentro da sua rede local. Então, ela é bastante personalizável. A gente tem a pergunta do Robson e do Carlos. Eles perguntaram se é possível ter VPN com dois links de ADSL, né? Dois links de modems roteados, por exemplo. A VPN, ela precisa, para ter a sua efetividade, um IP fixo. Mas nada impede de que você faça um host dinâmico, com alguns players como no IP ou DIN DNS. Você vai configurar esse client dentro do pfSense, e o pfSense vai estar fazendo a conexão com o agente de terceiro, e por detrás dele ele vai estar identificando qual vai ser o link preferencial e qual vai ser o link secundário. E toda vez que esse link mudar o seu IP público, quem vai estar respondendo através dele vai ser um host. Então, se você tiver na sua empresa.dindns.net, por detrás vai estar os seus IPs públicos dinâmicos e na frente vai ser um host. Então você consegue ter até redundância da sua VPN através do uso do DIN DNS. Sobre a pergunta também de VPN, ele pergunta se a gestão da rede possui 10 filiais e se cada ponta para estar utilizando o fechamento da VPN é necessário ter um pfSense em cada lado, por exemplo, matriz e filial, ou se não tem necessidade. O pfSense ele trabalha com o protocolo OpenVPN e também trabalha com o IPsec. Você pode fazer um fechamento site to site, que nesse caso não é obrigatório você ter duas pontas pfSense, mas ele vai trabalhar em maior conformidade. Existe o uso do IPsec, que é considerado um protocolo universal, que quase todos os players possuem o IPsec, o pfSense já conseguiria fazer esse fechamento. Se a sua outra ponta da sua filial tiver 3 pessoas que vão estar conectando na sua matriz, não há necessidade de você ter um equipamento de firewall para você fazer o fechamento. Basta você fazer uma conexão site to client e cada estação vai fazer o fechamento da VPN na sua matriz e vai conseguir trabalhar sem problemas nenhum. Nós também tivemos perguntas que são referentes ao pfSense, mas não técnica, né? Do Adriano Borges e do Arthur Augusto. Eles fizeram uma pergunta sobre treinamento de pfSense e em quais situações nós não recomendaríamos o uso do pfSense. Sobre treinamento, a comunidade ela é bastante grande. Então existe o fórum da NetGate, onde tem uma galera que faz desenvolvimento de pacotes, que tira dúvidas de instalações, tutoriais.
E existe cursos online também. Nós, a TwoCon, nós entramos com projetos da sua rede, instalações, implantações e o contrato de administração. Sobre o uso do PFSense, como já diz o nosso webinar, ele fala sobre o faro open source mais seguro do mundo. Então, o PFSense ele está em constante evolução e desenvolvimento. Obviamente, outros players comerciais que são dedicados para estar desenvolvendo já essas novas tecnologias e as novas tendências de segurança vão estar um pouco à frente. Mas eu asseguro que o PFSense ele vai aderir à segurança da sua rede, seja ela pequena, média ou grande, com bastante performance e segurança. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com as suas dúvidas. Agradeço pela participação e o tempo dedicado que vocês tiveram para estar nos acompanhando nesse bate-papo do nosso webinar da TwoCon sobre o PFSense. Até mais!